Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham! Bem-vindos a mais um podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje é sobre o mais novo filme da DC, né? Coringa Delírio 2, ou Folia 2, né? Que nem os ouvintes do Mansão Wayne já conhecem. E pra isso a gente chamou um convidado que, tá aqui de vez em quando falando de Coringa. Eu sei que ele amou esse filme. Eu olhava pra ele durante a sessão e ele tava assim, olho brilhando. Nosso amigo Rino Félix. Tudo bom, Rino? O olho brilhando era uma lágrima escorrendo. Valeu pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre essa belezura desse filme, né? É pra isso que a gente tá aqui hoje. E também ele que também amou o filme. Ele e o Rino, assim, tava numa sinergia de amor pelo filme. Roberto II. Eu não tenho nem força pra reclamar, cara. A vantagem é que, pelo menos, a maioria das pessoas nesse filme conseguiu enxergar que é uma merda, né? No primeiro não conseguiu tanto. Nesse aqui enxergaram. Começou o hate gratuito já. E ele que odiou o filme, deixou bem claro isso. Thiago Brancatelli. Olha, eu tô na paz de espírito de ter gostado do filme, mas não bastante a ponto de me estressar pra defender ele nesse podcast. Então vocês podem falar o que vocês quiserem, tá liberado. Muito bom. E meu co-apresentador, que achou esse definitivamente um filme, André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa, que é o filme novo do Coronga, que, pelo amor de Deus, velho, que trem foi esse? Que, olha, eu ia tentar falar que eu vou tentar ser imparcial aqui, mas imparcialidade não existe, né? Então, eu vou tentar ser menos hater do que eu quero nessa análise aqui. Mas vamos lá, porque o cara que apresentou todo mundo aqui, ele ficou em silêncio quando o filme acabou. Carlos Vasquez, oi, JT. Foi em homenagem a outro grande vilão do Batman, né? Acabou o filme do Coringa pronto, e eu fiquei aí, em silêncio. Grandes personagens, grandes sagas, histórias igualmente boas. Aqui. Só porque o Jim Lee e o Jeff Loeb vão voltar a escrever o Batman, é por isso. É verdade, nossa. Não lembra dessas coisas. Mas, antes da gente partir pro programa, é importante a gente destacar que o Bud não pôde participar, mas ele pediu pra gente avisar que ele foi o que mais gostou do filme. Amor. Né? Ele saiu elogiando pra gente durante a sala e ele queria que a gente deixasse registrado o quanto ele gostou desse filme. É isso. E eu só queria falar uma coisa, o André também gostou tanto que ele viu 2 vezes já, viu, galera? É verdade. É verdade, eu vi 2 vezes. E é real. Tá de parabéns, hein? Até 2 recados antes de começar. Primeiro, você já tá ouvindo, já vai lá, dá aquele like se estiver assistindo na plataforma que tiver like. Se não, já dá as estrelinhas, coloca pra seguir aí o podcast e compartilha com o pessoal que esse papo hoje vai render. E o segundo recado é que a gente fez uns rápidos vídeos sem spoiler, né? No dia que a gente saiu, no dia seguinte, lá que tá tudo lá nas nossas redes, no YouTube, no Instagram, no TikTok, tá tudo por lá pra vocês procurarem. E lá, inclusive, tem a opinião do Bud, se vocês quiserem saber a real e não essa difamação que a gente tá fazendo aqui. Que ele ficou de pé e aplaudiu. Essa é a verdade. Por 7 minutos. Por 7 minutos. 7 minutos. Então, pra começar a falar de Coringa 2, que, querendo ou não, era um filme que tava todo muito curioso pra saber o que aconteceu, menos o Roberto, que odiou o primeiro. A gente tava curioso pra saber. Eu também não tava curioso, não, cara. É verdade, o Branca também odiou. Curioso é uma palavra muito forte. A gente, por ter um podcast que a gente ia ter que falar, a gente tava curioso. Mas isso. Não é isso, tá, gente? Não é isso. O fato do André discordar, né, mostra que o Carlos, mais uma vez, está botando sua realidade sobre a dos outros, né? Tipo, quando ele fala que Coringa levantou uma discussão sobre saúde mental, ele levantou na casa vamos dele. Lá. Primeiro de tudo, vamos não falar demais do primeiro, que a gente fez o podcast inteiro. Ele é uma sequência direta, né? Isso. Por ele ser uma sequência direta, a gente meio que acaba abordando o primeiro, pelo menos mencionando. Não, claro, a gente vai ter que falar do primeiro, afinal é uma continuação, mas tentar falar mais em relação a esse e não ficar muito avaliando o primeiro. Inclusive, né? Escute o podcast de expectativa, porque tem várias coisas que a gente acertou ali. É verdade. Teve. Como sempre, né? A gente tem o dom aqui de acertar umas coisas muito aleatórias às vezes, inclusive. Porque os filmes são
são óbvios, gente. Filme de herói não é arte, gente. Só Starro que é realmente uma coisa difícil. A gente acertar o Starro foi foda, né? Mas Starro é porque a gente é clubista. Vamos lá. Sim, justo. Starro e o Fuinha levantando no final do filme. Fuinha. Meu Deus. Dando o pequeno recap aqui do primeiro filme, né? Porque no primeiro filme a gente tem todas aquelas ações que o Arthur Fleck vai fazendo e ele mata 5 pessoas, que na verdade são 6, e o segundo filme vai ter o julgamento dele. Isso aqui é uma coisa bem por cima, pra não falar tanto assim do primeiro filme, né? Mas como que esse filme ele começa a gente pensando com aquela cabeça do primeiro filme? Primeiro que ele já começa de uma forma bem diferente, que ele começa com um desenho, né? E isso foi uma coisa que eu não esperava e foi uma coisa que eu gostei desse filme. Muito bem lembrado. Apesar de não ser muito necessário, porque ele bate na mesma tecla o filme inteiro, né? A mensagem que ele quer passar desse desenho, ele faz isso durante o filme inteiro. Então, por mais que seja legal essa animação, ela é meio inútil, né? Eu confesso que eu não achei a animação legal não, viu? Eu gostei. Pra mim é a melhor parte do filme. Achei meio forçado, até nesse sentido que você falou de tentar passar uma mensagem que daí se repete várias vezes no filme. Achei muito forçado fazer isso do jeito que foi feito na animação. Mas pessoal, uma parte do filme contar uma coisa que o filme conta 14 vezes depois é uma coisa que acontece durante o filme inteiro. Ele faz isso muito, de contar a mesma mensagem várias vezes, que inclusive pra mim é o ponto mais baixo do filme. Essa parada de ele explica, ele introduz um conceito, aí ele vai e introduz o mesmo conceito com outra linguagem, aí ele introduz o mesmo conceito com uma terceira linguagem, e aí quando você acha que acabou, tem uma quarta linguagem, mas aí começa uma música, sabe? Aí ele canta sobre isso. Exatamente. Aí ele canta sobre isso, exatamente. Aí ele canta desafinado, aí ele imagina que ele tá cantando afinado com a Lady Gaga, aí depois aparece uma terceira pessoa para contar o que ele estava cantando. Isso. Que filme merda, meu Deus do céu. É o que eu falei na minha resenha em vídeo curto ali. Eu acho que se esse vídeo tivesse sido curto, tivesse sido um filme de 1 hora e pouquinho, tirando todo o enchimento, essa repetição, ele teria sido um filme interessante. Não acho que teria sido um filme bom, mas teria sido um filme interessante. Ele tem uma mensagem interessante ali. Menos chato, com certeza. Então, o meu maior problema com esse filme é exatamente isso. É a repetição. É tipo, vai um pouquinho mais direto ao ponto, pelo menos, sabe? Porra, ele repete muito a mesma coisa. É uma punheta. Ele pega um assunto e ele vai diluindo demais esse assunto. E aí ele dilui tanto que fica sem gosto. É um negócio que, putz, podia ter diminuído tanto o tempo do filme se tirasse todas as repetições do mesmo assunto e colocado outros assuntos mais interessantes ou um outro desenvolvimento mais interessante. Eu acho que o filme teria ganhado muito com isso. Essa sequência se baseou nas críticas ao primeiro filme, né? Pra explorar as consequências daquela violência. As críticas ao primeiro filme são... as pessoas interpretaram do jeito que elas queriam, até porque o primeiro filme abre essa possibilidade de interpretar do jeito que você quer. O primeiro filme não tem uma mensagem definida. A pessoa que tá assistindo tira o que quiser do cu. Então eu acho que, por ser uma resposta a essa cultura incel, Red Pill que abraçou o filme, por ele exatamente não ter um ponto bem definido, parece que o Todd Phillips ele deixou tudo o mais didático possível, o mais mastigado. Ele queria mostrar uma coisa, ele repete isso por várias cenas e depois ainda tem o Coringa cantando sobre isso. Eu acho que ele falou, deixa eu pegar uma ideia aqui e fazer um filme em cima dessa ideia, e vai ser só isso, e eu vou mostrar 2 horas e 30 minutos dessa ideia específica, pra que ninguém tire nenhuma conclusão diferente. Eu acho que o Branca tocou num ponto muito importante que vai permear nossa discussão aqui no podcast, que é o nome do diretor, Todd Phillips. Eu sempre bato até que o Todd Phillips não é um bom diretor. Não que ele seja ruim. Eu gosto do Se Beber Não Case, eu acho Cães de Guerra um bom filme, mas eu acho que em Coringa ele se perdeu no personagem. Eu lembro quando a gente saiu do 2, eu até falei isso. A gente vê pelas entrevistas dele depois do primeiro Coringa, ele realmente acreditando no que ele tinha feito numa obra de arte e tal. E aqui não é nem só de responder, tipo, não entenderam direito, e mostrar, gente, esse Coringa aqui é uma pessoa ruim. Mas é tipo, lembra a cena da escada? A gente discutiu muito a cena da escada no podcast do primeiro filme, que eu acho que é uma tentativa de fazer algo poético que só soa bobo, porque o Todd Phillips não tem esse talento. Só que, tipo, é uma cena elogiadíssima, é pôster, fizeram um pôster dele com a Lady Gaga nesse, a galera ia tirar foto na escada, então ele pegou, então quer dizer que a galera gostou da parte de dança, então eu vou fazer um musical, sabe? Só que, cara, pelo menos eu gostaria de deixar bem claro do meu ponto de vista, o meu problema com esse filme não é ele ser musical,
musical. Eu gosto de filmes musicais, não é o meu estilo favorito. Eu gosto, pô, Hair é um filme do caralho, os filmes da Disney. A gente até falando de expectativa de vários musicais que são muito bons. Mas o Todd Phillips, pra alguém que se propôs e ele ativamente, durante entrevistas, falou que iria fazer um musical, ele fez um péssimo musical. Porque não é só que a música repete o que já se foi falado e deixa enfadonho. As músicas quebram o ritmo do filme. E no musical é o contrário. A música é uma ferramenta narrativa para conduzir a história. O Todd Phillips coloca músicas que quebram o andamento do filme. Elas não dialogam com as cenas em que elas vêm logo em seguida ou logo antes. Eu acho que, assim, ele se envaideceu do que foi elogiado do primeiro filme, porque muita gente gostou, obviamente, e ele acreditou que ele era o dono do mundo, cara. Assim, é um péssimo musical. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar, não deveriam ter feito musical. Não tem problema você fazer um musical se você fizer direito. É que o musical foi ideia do Joaquin Phoenix, né? O Joaquin Phoenix fala que ele tava pensando no que fazer na sequência, daí ele pegou o rosto do Coringa e photoshopou em vários musicais clássicos e mandou pro Phillips pra jogar essa ideia. O problema é que esse é um musical feito por alguém que parece nunca ter assistido um musical na vida, né? Falta ritmo, isso sim. Falta tudo nesse projeto de musical que ele fez. Ele jogou no Google, né? O que é um musical? Um filme que tem música no meio. Ele jogou na IA e a IA fez o roteiro. É um filme que tem tanta vergonha de se assumir um musical que também é difícil pra gente entender ele como musical. A incapacidade desse filme se assumir, na verdade, como alguma coisa, é até parecido com o primeiro filme, né? Que também tinha uma incapacidade de se assumir, de assumir um posicionamento. Até o marketing, né? Meio que escondeu isso, porque em nenhum momento foi declarado oficialmente como musical, né? Sempre falava que era um semi-musical, que tinha momentos musicais, mas em nenhum momento eles deixaram isso claro. Até em entrevistas e tudo, o pessoal escondia isso. Então, realmente, eles não falavam que era um musical, e o filme é um musical. Eu ia perguntar exatamente isso pra cada um de vocês, assim, assistindo o filme, vocês falam, é musical ou não é musical? É um musical, só mal feito, mas é um musical. Sim, pra mim é um musical também. O que o Roberto falou, inclusive, sobre a música dar andamento, ela fazer um sentido narrativo, ela ter alguma mensagem pra passar. Na verdade, esse musical são músicas inseridas. Então Exato. Tem a trama, tem a história, e aí insira uma música aqui. Não é um musical bem feito, mas ele é um musical. Eu penso um pouco diferente nesse sentido. Eu não acho que é um musical, não. Eu acho que ele tem musical, mas ele não é um musical. Muito por muitas das coisas que vocês falaram também, né? Mas eu não vejo ele como um musical porque ele não sabe como colocar as músicas ali. E o principal, que tem a ver com o que o Roberto falou. Não vou falar todas as partes, porque agora não vou lembrar todas de cabeça, mas a maioria das partes musical, ela interrompe algo que está sendo contado. E o mais engraçado é, muitas das músicas, elas vão pra narrativa que está sendo contada, só que ela é colocada de uma forma tão aleatória que mesmo que a música ela esteja conversando com o que é falado, já quebrou completamente o que você estava acompanhando ali. Sim. É exatamente isso que eu ia falar, inclusive, quando você perguntou, a minha resposta ia ser o seguinte: é um musical no sentido de que tem muitas músicas contando a trama. Só que praticamente todas as músicas, se você tirar, você entende a trama igual. Então ele mas não precisaria. Tipo, a trama não depende das músicas. Então, nesse sentido, não é um musical. Mas por ter tantas músicas que contam a trama, acaba sendo. Mas eu realmente acho que, assim, eles se perderam na repetição demais. É realmente um ponto que me incomodou demais. Porque a música, ela tem um papel importante no filme. Na trama, a parada do Coringa, ela fazer aquela de música e conhecer lá a Lady Gaga, né, a Arlequina, na aula de música, eles cantarem e tal. É uma parada importante até pro entendimento do Coringa de quem ele é, da organização das ideias. Então, assim, as primeiras duas músicas, eu não vou lembrar agora exatamente a ordem das músicas, mas aquela primeira música quando eles cantam juntos, quando você vê que eles estão entendendo, quando eles estão fugindo da prisão, aquela coisa, aquilo pra mim funciona, aquilo pra mim agrega a trama. Depois é sempre só uma música repetindo algo que já foi mostrado, porque, sei lá, o diretor achou que ia ficar bonito fazer essas músicas, não soma, e chega um momento que fica tão chato que o próprio Coringa para o filme pra falar, pelo amor de Deus, parem de cantar. Eu falei, caralho, é uma autocrítica no filme depois de 3 horas de filme, sabe? É meio foda, né? É que aí também dá pra fazer uma interpretação que é o seguinte, tá ligado? Tipo, aí é uma interpretação de viajando na maionese, tá? Que quando você tá na parte do musical, é o Arthur Fleck, ele se sentindo novamente como Coringa.
Só que assim, não é ele simplesmente se sentindo, é ele estando num local que as pessoas querem que ele esteja. E aí, a partir do momento que é no final do filme que ele não quer mais isso, ele fala, não existe Coringa, eu sou Arthur Fleck, e aí ela começa a cantar pra ele, é mais assim, eu não quero voltar pra esse lugar, eu sou o Arthur Fleck, eu não sou o Coringa, sabe? Sim, sim. Que pra mim é a parte boa da história. Tipo, pra mim essa trama é legal, é uma trama interessante, não foda, mas é uma trama interessante de, como o próprio Branca disse, é uma desconstrução do que a gente vê no primeiro filme. Não sei se era isso que ele se referia, mas eu entendi assim. E nosso amigo, o Gustavo Gaio Fato, né, que fez uma crítica também a nosso convite, ele comentou uma parada que me fez pensar bastante, que é sobre como o filme, o próprio delírio que tá no título, ele é representado no filme assim, né? Tipo, o Coringa, o personagem Coringa no primeiro filme é um delírio do Arthur Fleck e que as pessoas ao redor compram e começam a viajar nesse mesmo delírio, né? Tá multidões nas ruas e tudo mais. Nesse filme você vê ele passando por um procedimento, vamos dizer, muitas aspas, de cura, dele entender que ele não é o Coringa, que ele é o Arthur Fleck e que aquilo é um delírio, mas você vê que ele criou um culto ao redor dele de gente que admira o Coringa e acha que o Arthur Fleck é o personagem. A Lady Gaga repete isso umas 15 vezes. E repare que a gente tá falando Lady Gaga porque aquela Arlequina só é Arlequina no nome, né? E nem isso direito, que eles não usam o nome. Que nem o Coringa só é Coringa no nome, né? Exato. Exatamente. Mas a Arlequina, a Lady Gaga, enfim, ela age como a Lady voz... Lady Kina. Lady Kina é foda. Ela age como porta-voz dessa galera que cultua o Coringa e que acha que o Coringa tem que prevalecer. A ponto de que, assim, todo mundo sabe, né? O podcast de hoje é com spoilers. A ponto de que no final do filme, quando eles levam ele embora na explosão do tribunal e tudo, tá todo mundo tipo, caralho, a gente tá com o Coringa. E você vê que o Coringa acabou de passar por um momento catártico, de botar pra fora tudo aquilo e chegar ao ponto de perceber que aquilo pra ele mesmo já era uma mentira, era um delírio que tava sendo já forçado dentro dele. E no final ele percebe, quando ele já tá no momento que assim, já tá indo embora com a galera que tá louca por ele, ele não quer aquilo e começa a fugir também. Então, pra mim, a mensagem interessante do filme é essa. Só que ela é contada de tão enrolado que quando chega no ponto da reviravolta, você já se perdeu, já é um filme que já tá chato, você já quer que acabe logo. Esse final, basicamente, é o live action do desenho do começo, né? Exatamente. A sombra do Coringa indo atrás dele e tal. O que eu falei de desconstrução também é, até por ser uma resposta à cultura Red Pill, que pegou o primeiro filme como um exemplo de filme de herói, ou de anti-herói no caso, esse filme, ele explicita que o Arthur, ele é uma figura patética que finge ser alguém que ele não é, que é exatamente o que um Red Pill faz na internet, é exatamente o que um incel faz na internet, que é uma figura patética que tá lá fingindo ser mais corajoso, mais rico, mais forte, mais qualquer coisa, que ele não é, pra ele se sentir mais seguro de si. Então eu acho que o filme tem alguns méritos. Eu não desgostei tanto do filme quanto vocês. Eu acho que o filme tem alguns méritos e esse é um deles. Eu acho que explicitar que o Arthur é uma figura patética é também o que fez muita gente que gostou do primeiro filme por ter entendido de um jeito deturpado não gostar desse filme. Uma das coisas, claro, mas uma das principais coisas, pelo menos. É bizarro ver também, sei que o Carlos fica bravo quando fala isso, mas a quantidade de incel que o primeiro filme agregou vai botar a culpa desse fracasso até onde a gente vai vendo, né, até a gravação, né, bem abaixo do que era esperado, primeiro final de semana abaixo de Morbius, né, coisas do tipo. Eles vão colocar a culpa na Lady Gaga e no musical. Quem lacra não lucra. Exato, que é porque colocou uma mulher e porque transformou um musical que é coisa de menininha, né, quando na verdade foi uma aposta arriscada você contrariar o primeiro filme, porque o primeiro filme foi majoritariamente interpretado como uma ode a essa figura incel, então você vai contrariando uma parte do público que concordou com esse ponto de vista, isso já é arriscado por si só, e aí você ainda muda a fórmula para um musical, que é arriscado. O primeiro filme, apesar de ter passagens com música e dança simbólicas, ele não é essencialmente um musical. E assim, acho que o Bud falou quando a gente saiu que esse filme não tem história. E quando a gente vê, tipo, a história mesmo, era um negócio de 15 minutos, que daria, pra você falar 1 hora, eu acho que até menos, porque é muito simples. Só que eu acho que ele enrola batendo nos mesmos pontos, e ele acaba se perdendo. Não é nem só que já esteja chato no final, mas, por exemplo, um ponto de virada muito importante da trama pra mim, é justamente quando ele tá na persona de Coringa, né, quando ele tá dando aquele showzinho no tribunal,
tribunal, e aí ele fala mal dos guardas, e quando ele volta, ele é violentado pelos guardas na cadeia. Sim. Fica bem claro. E aí o que acontece, pelo menos na minha interpretação, eu até coloquei na crítica que tá na Hora Suave, que é esse lance que o Branca falou também, do cara que paga de machão, dessa figura positiva que o Red Pill tem, é uma questão do tipo, tudo que você faz cobra um preço. O Coringa, a figura do Coringa era uma resposta do Arthur Fleck à violência que ele sofreu quando criança e quando adulto, né? Porque ele surge quando ele mata aqueles 3 caras no primeiro filme e tal. Só que o problema, na hora do anonimato, é que as pessoas, tinha que matar aquele riquinho mesmo. O cara tava humilhando ele na TV. Ele só pegou o lado bom. Então, quando ele vira o Coringa no tribunal e ele xinga todo mundo, inclusive os guardas, e ele toma a retaliação daquilo de uma maneira extremamente violenta, é quando ele percebe que ser o Coringa cobra um preço. E ele não tá preparado pra pagar esse preço. Foi a realidade batendo na porta, né? Exato. E ele disse, eu sou o Arthur Fleck, eu não sou o Coringa. Ele não tá preparado, né? E até a discussão de não é o Coringa, não. O Coringa é louco. O Coringa estoura uma granada na cara de alguém e sabe que alguém vai querer estourar uma granada na cara dele, entendeu? Então essa dualidade é explorada, só que tipo assim, isso é um puta ponto de roteiro. Dele se dar conta que a violência que ele alimenta quando volta pra ele não é o que ele quer. Só que aí a gente já tá numa sequência de 20 minutos finais do filme, em que vira essa loucura de você ter que lidar com a Lady Gaga desiludindo com ele, explodir o tribunal, eles irem pra escada, ele ser preso, ele ser morto. A parte mais importante do roteiro é pontuada e esquecida, cara. Eles matam o prisioneiro e cagam pra isso, sabe? Nossa, isso aí, cara. É muito bizarro. Esse final é muito bizarro porque eu falei, isso é uma virada interessante dele perceber isso. Mas quando caminha pro final, parece que eles só queriam colocar, sabe, usar o estupro de subterfúgio, que como muitas obras falam, pra mim pareceu isso, de tanto que eles deixam jogado, cara. O potencial que você tá falando, eu vejo muito forte na cena do tribunal que aparece o Gary, que era o anão do filme anterior. Essa cena é legal. Cara, pra mim essa cena é o ponto alto do filme. Eu acho que o momento que você vê que aquela figura do Gary, que na verdade foi feita de um jeito cômico no primeiro filme pra você rir e se sentir culpado, aqui ele mostra todo o trauma que aquilo causou nele. Ele não consegue mais dormir, ele não consegue mais ficar em paz por causa daquilo. O público riu no filme anterior. E daí ele chega pro Coringa, naquele momento ele tá de Coringa, ele chega pro Coringa tá meio que humilhando ele, tá fazendo piada com ele. Ele fala, cara, naquela época você era a única pessoa que não fazia piada comigo. Você era a única pessoa que não me humilhava quando você era o Arthur. Eu acho que aqui tem um puta potencial, por exemplo, o Arthur chegar e pensar, cara, quando eu era um fracassado, eu pelo menos era uma boa pessoa, eu tinha moral. Agora eu posso ser adorado por todos, mas eu sou uma pessoa completamente podre. Eu acho que isso cria uma interpretação muito sutil e poderia ser mais explorado, que nem o Roberto falou. Tem um potencial muito grande de ser uma grande virada pro filme, mas aqui é meio que jogado pra depois também ser meio que esquecido. Eu tenho uma interpretação nessa cena também, que pra mim é a melhor cena do filme, inclusive. Nesse momento também, o Arthur fala, cara, eu deixei você vivo, eu deixei você viver. Presenciou a morte do outro cara lá, mas ele fica repetindo isso pro Gary. E o Gary fala, não, cara, você acabou com a minha vida. Eu não consigo dormir, eu sinto medo o tempo todo, eu não tenho mais uma vida. Tudo que eu passei ali naquele momento, cara, destruiu dali pra frente, né? E eu acho que nesse momento, o Arthur, no caso, ele percebe que ser o Coringa, no primeiro filme, ele queria ser uma resposta pra sociedade, pra todo mundo que fazia mal pra ele, tudo que acontecia com ele lá naquele filme. Agora, ele tá percebendo, através do Gary, que ele não tá afetando só aquelas pessoas que ele queria afetar, aquela sociedade que deixou ele desse jeito. Ele tá afetando também pessoas que ele não queria afetar, que é o Gary, no caso. Que ele não fez nada com ele no primeiro. Sim. É só o do oprimido se tornando o opressor, né? Exatamente. Paulo Freire. Sim. Grande citação. E, cara, eu acho que é muito interessante isso porque esse ponto, né, o que acontece? Na sessão anterior, não sei se é sessão que a gente pode falar, não sei, que era do julgamento, né, antes, quando inclusive quem tava depondo contra era a vizinha do primeiro filme, né? E ali naquele momento ela vai falando todas as coisas, vai falando do medo, aí fala da forma que a mãe dele falava pra ela, como ele era, e o jeito que ela fala dele é com menosprezo. Era uma espécie de um bullying, sabe? Pra colocar, tipo, olha o que até sua mãe falava de você, né? E nisso ele dá uma explodida, que ele fala, tipo, chega, aí ele demite a advogada dele, e ele fala que ele vai se representar. Aí quando ele chega nesse momento, aí é uma impressão que eu tive. Não quer dizer que tá no filme, não tem nada. Mas me parece que, beleza, a gente tem a figura do Arthur Fleck, ele no começo do filme estavam tentando empurrar que ele tinha a dupla de personalidade, que uma é o Arthur Fleck e a outra Coringa, tá.
E agora, nesse momento, eu vejo que é o Arthur Fleck tentando emular o Coringa e, além disso, ele meio que criando uma terceira persona, bem entre aspas aqui, que é a figura do advogado, porque ele precisa ali performar de alguma forma. Ele não é advogado, ele não sabe como que ele vai fazer aquilo, ele começa meio que imitar o Harvey Dent e ele, inclusive, muda o tom da voz dele, né? Ele começa a falar um pouco mais grave e tudo mais, tipo, Mr. Puddles, e aí, tipo, tirando o sarro do sobrenome do anão e tudo mais. Então, eu sinto que nessa parte ele ficou com isso. Tanto que o anão, ele chega e ele fala, né, o Gary, ele fala que, não, é você e tudo mais. E aí ele fala, no more questions. E o anão volta a falar, aí ele fala um no more questions de novo, só que com aquela voz embargada, com aquela voz de querer chorar, sabe? Então, tipo, daquela coisa, tipo, tem muito a ver com isso que vocês falaram. Ele, de repente, tá começando a cair em si do problema que a figura do Coringa pode estar causando, não só a ele, mas além dele. Sim, eu concordo totalmente com o que você tá falando, cara. O lance da dupla personalidade e tal também não é um assunto que eu domino, então não vou aqui falar como se eu fosse um grande conhecedor do assunto, mas o jeito que me pareceu foi que a advogada dele, que no começo inclusive eu achei que era a psicóloga dele também, tava tentando colocar um laudo de dupla personalidade como justificativa. Então, o Coringa era uma personalidade totalmente dissociada do Arthur Fleck. O Arthur Fleck já se livrou dessa personalidade e ele já pode ser reintegrado. Ou, pelo menos, abaixar um pouco a pena. Mas o que dá a entender, rapidinho, só pra complementar contigo, Carlos, Sim. é que naquele momento do começo, ela chega, que os guardas levam ele lá, que até que ele tá molhado e tal. Aí ela fala, a doutora XPTO aí, ela quer falar com você, ela acredita que você tem uma dupla personalidade, ou seja, não é ele que tá pensando isso, é colocado sempre na cabeça dele que ele tem uma dupla personalidade, e aí eles querem provar desse ponto, tanto que a psicóloga até grava, né, e pede até pra falar com o Coringa. Sim, é verdade. Mas pelo que eu entendi, a defesa dele tá usando isso como a principal ferramenta. Isso. Pra, pelo menos, se não for libertar ele, pelo menos ele não ficar na área de criminosos. Ou sofrer outra punição sem ser pena de morte. É verdade, porque tem essa parada dele ser condenado à pena de morte, né? Não condenado, né? Eles estarem tentando condenar ele à pena de morte, né? Eles estavam tentando, na verdade, no início, quando ele vai ser gravado, ser inimputável. Ou seja, você não é julgado capaz de passar por um julgamento porque você é insano. Eles não conseguiram. E aí, durante o julgamento, eles podem tentar de novo se o júri decidir, né? Só que aí isso vai pro caralho quando o cara demite a advogada, vira um palhaço. Não deixarem você transformar esse tribunal num circo. Aí o cara tá pintado de palhaço. Cara, vai tomar no cu, bicho. Ele fala, né? Acho que já passou isso daí, né? Cara, essa parte eu achei muito boa. Eu achei bom. Mas agora eu vou ter que concordar com o Roberto, que ele falou na hora, e eu fiquei, caralho, é verdade. O Roberto disse essas palavras. O Todd Phillips, ele quer copiar tanto o Scorsese, que ele colocou o juiz com a cara do Scorsese no filme. Nossa, cara, quando veio o juiz, eu falei, não é possível, cara. O ego do Todd Phillips sentou na sala nesse momento. Quer dizer que eu copio o Scorsese? O Scorsese vai julgar o meu personagem, sabe? Tipo, oh, meu Deus do céu. E ele fez uma cena do Coringa matando ele, né? Sim. Que é uma das cenas que ele tá mais Coringa dos dois filmes, né? Que é um musical, que é um sonho, né? Um delírio dele. Eu acho que a cena que ele tá mais Coringa, até mais do que a cena musical, é quando ele tá de advogado ainda sem delirar. Porque ali é ele meio que fazendo caos. Tipo, tem uma hora que ele vira pro júri, aí ele faz aquele sotaque texano, parece o Matthew McConaughey, aí ele vira pro juiz, ele faz o sotaque mais inglês, assim, como a gente acha. É verdade. Ali, pra mim, é muito Coringa. Eu acho que dos dois filmes é o momento que mais tem o Coringa, como a gente sabe que é o personagem dos quadrinhos, de todos, assim. O André, nessa hora, até falou uma coisa certa. Lembra muito o Advogado do Diabo, nesse sentido. Do Coringa, tipo, tem umas cenas, por exemplo, o julgamento rolando, todo direcionando pro Coringa se fuder, mas ele tá olhando pra Lady Gaga, todo apaixonado, e rindo pra ela, e fazendo piadinha, ele não tá se importando, que nem o Coringa no Advogado do Diabo também não tá se importando de morrer, ele tem outras prioridades na cabeça. É todo um show, né? Concordo com o Roberto, essa parte eu consigo até ver o Coringa aí, e é uma pegada meio Máscara, né? O Máscara, quando coloca a máscara e fica palhação, e fica fazendo loucura e tudo mais, e vai pro lado completamente irracional ou nonsense da coisa, também vi muito isso durante o filme. Mas só pra fechar o ponto que eu tava trazendo antes, o lance que eu falei sobre eles tentarem usar o negócio de dupla personalidade, que o Roberto até complementou, né, que era pra considerar ele imputável e tal, o André até comentou já, no momento
que ele demite advogado, porque ele tá naquela de... Ele é o Arthur Fleck, ele meio que tá seguindo os conselhos da advogada, mas ao mesmo tempo tem aquela vozinha da Lady Gaga falando, não, você é mais que isso, você não vai se rebaixar a ser, entre aspas, curado, assim, você é o Coringa, você é muito mais do que tudo isso. No momento que ele demite a advogada e ele vira full Coringa, você fala, caralho, agora vai, tipo, ele deixa o superego tomar conta e ele vai virar o personagem que é maior que tudo. E aí eles introduzem a cena do Gary. O superego é o lado mais racional, na verdade ele deixa o Id tomar conta. O Id, isso, perdão. Eu quis dizer no sentido de ele deixar, ele se achar fodão. Tu não ouviu o podcast de Batman Ego, não, caralho? É verdade. Porra. Como eu deixei bem claro lá atrás, não é um assunto que eu domino. Mas ele deixa essa parada dele, tipo, ele é maior que tudo, ele é uma força da natureza agora. E aí, quando entra o Gary, ele percebe que não, ele é falho. E esse personagem que ele tá seguindo, não é ele, não é uma parada que ele quer pra si. E aí o negócio começa a degringolar, porque ele já foi longe demais nessa atuação. Então o negócio começa a ir por um caminho muito torto. E essa é a parada interessante do filme. Que, como o Roberto mesmo falou, cara, tem uns pontos de virada bons no filme. Mas é um filme longo. Então, cara, eu adoraria ver algum fã pegar e editar esse filme, tirando todo o recheio, toda a parada que sobra, que é repetição. Porque eu realmente acho que ali tem um filme interessante. Mas aí vai virar um filme de 30 minutos, né? Exato. Vai virar um extra de DVD. Então, sabe o que me passa? Sabe quando você lê uma saga nos quadrinhos, que é, tem umas puta reviravolta e tal, e aí depois sai um especial de Natal da Crise Infinita, e aí tem uma história curta que mostra que um dos vilões depois teve um dia bom, e que ele percebeu que aquilo tava errado. Seria isso, uma história curta mostrando o que aconteceu depois com o Coringa. Pô, legal, interessante. Esse filme parece um epílogo, né? A história já acabou em Coringa, e aqui é só uma extensão, é como se fosse o Poderoso Chefão 3. É meio que isso, não tem tanta história, é mais pra mostrar, tipo, tá bom, quais são as consequências daquelas ações, mas o que importa são as ações, o que importa é o primeiro filme. Não, o primeiro filme já é fechado nele mesmo. Mas pra mim é isso, foi tão irresponsável o jeito que o Todd Phillips fez o primeiro filme, que foi atirando pra todos os lados e deixando o público escolher qual o álbum de preferência, que eu entendo ele querer fazer um novo filme pra resolver o que foi, entre aspas, mal interpretado do primeiro. Eu acho até que é uma atitude minimamente corajosa pra quem fez um filme tão covarde quanto o primeiro filme nesse sentido, sabe? O cara tentou fazer o Tropa de Elite 2 agora. É, total Tropa de Elite 2. Explicar detalhadamente o que aconteceu. Só que Tropa de Elite 2 é melhor. Então. Tal qual o diretor de Tropa de Elite, eu acho que o Todd Phillips também não entendeu o que ele tava tentando dizer. Vamos ver se o Todd Phillips faz um Robocop agora. Lembrando que o Todd Phillips é o cara que disse que tá difícil fazer humor hoje em dia, né? Tá muito chato. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros apoiadores de hoje são Rodrigo Milfonte Moreno, Gustavo Rezende Mendonça, Cláudio Bento de Oliveira, Aline Aparecida Matias e Damian Souza Almeida. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. Mas, cara, assim, tipo, eu acho que tem algumas coisas aí. Pegando tudo que foi falado até agora, né? Até o ponto que o Carlos falando da Arlequina meio que ser a vozinha que fica com ele. Porque a Arlequina, é claro, desde o primeiro momento que ela é obcecada pelo Coringa, não pelo Arthur Fleck, pelo Coringa, ou seja, pelo símbolo que aquilo ali representa. Então, pode reparar que toda a cena que eles estão juntos, a Arlequina sempre busca o Coringa no ar. É sempre de alguma forma. Quando eles se conhecem ali, que eles têm aquele primeiro contato, ela faz a cena lá de dando um tiro na própria cabeça. Depois, quando eles estão ali conversando, que ele vai lá pra aula de canto, aí ela chega, ela fala ali
do que ele fez, e aí ela conta uma mentira pra ele, pra parecer que ela é também. Quando daí depois que ela é expulsa do Arkham, ela chega, ela coloca com batom o desenho ali do sorriso pra remeter ao Coringa. Então ela nunca tá satisfeita com o Arthur, ela sempre quer puxar o Coringa ali, sempre. Ela sempre. taca fogo em tudo pra isso. Ela é que nem o Roberto vai lembrar da referência, eu não lembro o nome dela. Qual é o nome daquela garotinha que era filha do padre nos Simpsons, que... Ah, filha do reverendo Lovejoy. A filha do reverendo, que o Bart se apaixona por ela é filha do reverendo, ele tenta ser certinho, só que ela é toda porra louca também e fica tentando fazer ele ser cada vez mais porra louca. Sim, e aí ele que leva a culpa, a Jessica Lovejoy. Mas, cara, eu acho... E aí, o que o Branco falou da questão da covardia do primeiro filme, que eu também concordo, eu acho que a Lady Gaga é um ponto problemático nesse filme. Não pela Lady Gaga, eu acho até que ela é desperdiçada, né, nesse filme, porque eu já vi outros filmes com ela é uma boa atriz. Mas eu acho que ela é um estereótipo que dialoga muito com o que o incel bate, que a gente sabe que é o público, que é a menina riquinha que tá interessada no psicopata só porque ela tá entediada. Eu acho que é um estereótipo problemático e eu acho que o personagem não é desenvolvido além disso, sabe? E ele também cai muito nos pontos de repetição que a gente colocou, por exemplo. Pro público, tá meio óbvio ali que ela só quer saber do Coringa. Só que quando tem o ponto de virada naquela mente, ai, eu taquei fogo, não sei aonde, ai, meu pai morreu, ai, não sei o quê. Aí vem a advogada e fala, ó, o pai dela é médico, ela mora com os pais, ela tava lá por conta própria. E aí, tipo, logo em seguida vem a cena musical, que é ele cantando junto com ela e ela roubando o holofote dele, sabe? Mais uma vez. É um negócio tão simples de você resolver, tipo assim. E se ele visse a advogada conversando com outra pessoa? E ele que tivesse que fazer essa interpretação, ao invés da advogada vir por A mais B e dar na boca dele informação, e ele repetir ela na própria cabeça em forma de musical, sabe? É por isso que eu falo, Todd Phillips não é um bom diretor. Lembrando que ele também é o roteirista desse filme. São decisões idiotas, cara, de roteiro, eu acho. E lembrando também que não só ele é o roteirista, mas durante as gravações, ele, a Lady Gaga e o Joaquin Phoenix reescreveram diversos diálogos, na horas. Então, eu acho que também tem a ver com um pouco das inconsistências que tem nesse filme, né? Até porque a gente tem que falar aqui, porque o filme, ele não se decide em diversos aspectos durante ele inteiro, né? E depois de tudo isso da Arlequina da Gaga, depois do filme, em certo momento, ele apoia ela e daí faz o público ficar do lado dela, até que depois ele joga na cara do público que aquilo tá errado, blá, 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 blá. Depois de tudo isso, o fim da Arlequina é completamente perdido. Parece que ela é só abandonada como personagem. Ela tá lá na escada, dela tem o diálogo e vai embora. E é isso, esse é o fim dela. E ela vai embora e nada acontece. Mas eu acho que esse final fica meio que interpretativo. Eu interpretei esse final, essa última cena da Arlequina na escada, como sendo só uma visão dele. Não necessariamente que aquilo realmente aconteceu, porque a cena anterior dela, ela colocando uma arma na cabeça. Então me dá a entender que ficou nesse final interpretativo do tipo, será que essa última Arlequina realmente estava lá? Ou foi ele imaginando ela e tendo uma conversa na cabeça dele? Cara, eu vou te falar que eu pensei isso também durante o filme, porque é uma cena esquisita, tipo, coincidência, né? Ele ir lá e ela tá lá bem naquela hora, por mais que ele falou que gostava daquela escada, que tem essa também, né? O filme inteiro fala que teve um telefilme sobre o caso, só pra mostrar que todo mundo assistiu o primeiro filme, né? E pode repetir cenas marcantes do primeiro filme. Mas é tipo, essa cena ela não faz muito sentido. Então, essa justificativa que você encontrou, eu também pensei, mas eu falei, não conversa com o resto do filme essa cena ser uma viagem. As viagens até agora eram tudo em forma de musical, então eu acho que se fosse pra ser um delírio dele, teria sido um musical. Não foi. Mas ela canta. Mas eu acho que tem mais a ver com aquilo lá que eu falei antes, de tipo, ele abandonando o negócio de Coringa, porque toda hora a coisa de Coringa tinha a ver com ele cantando, e ali ela tá cantando e ele não quer mais. Eu acho que é mais mas é nessa cena que ele fala. É nessa cena que ele fala, né, pra não cantar mais? É isso. Então. É tipo assim, o grande problema também é que o filme é mal feito, gente. Porque, tipo assim, ela colocar a arma na cabeça e aquela arma simplesmente não aparecer pra machucar. Eu pensei que ela ia matar ele, né? Quando a gente vê a arma se encontrando. Até porque ela dá o tiro na piração musical nele. Então, tipo, quando a gente vê ela botando a arma na cabeça e depois simplesmente não servindo de nada e ela abandonando ele, perde-se o total sentido do uso dessa arma. Tipo, ela cogitou se matar, ela não era tão assim no Coringa, ela era só uma fantasia dela. E ao mesmo tempo eu não acho que seja um delírio da cabeça dele, porque quando ele tem os delírios sozinhos, que não é aquelas cenas dos dois tendo momentos musicais, tipo, na fuga do Arkham, dentro da cela, né? Quando ele tem o delírio na cabeça dele, tudo é perfeito. A única cena que não é perfeita é quando a advogada fala pra ele e ele passa a contestar ela, que é quando ele imagina que ela dá o tiro.
Então, se ele tá fugindo e ele ainda não se deu conta que ela vai abandonar ele, e aquilo fosse um delírio, ela ia fugir com ele. Somente a Arlequina de verdade pode quebrar essa expectativa dele. Porque ele não é... Se fosse só da cabeça dele, seria algo positivo. Mesmo ele abrindo mão do Coringa. Eu acho que sendo delírio ou não, essa cena é ruim. Sim. Pra mim, ela trava a trama, assim, de um jeito estranho. Pra mim, a interpretação do Rino seria a ideal. Seria, tipo, um bom desfecho pra ela. Ela se matou e ali ele tá imaginando. Eu concordo com vocês que o filme não é proposital, essa interpretação. Eu gosto da interpretação, mas eu não acho que ela é proposital do Todd Phillips, do filme. Eu também. Sabe? Eu acho que ela não é tão aberta assim. Pra mim, seria ideal se tivesse sido feita do jeito certo. Porque esse é o problema. O primeiro filme, por exemplo, também termina com ele, teoricamente, matando a psiquiatra do Arkham, né? Ele sai pisando com sangue no sapato, deixando tudo sujo quando ele sai da sala psiquiatra. Daí agora a gente vê que ele não matou ela, né? Porque ela não tá contabilizada naquilo. Então, também aquela cena toda era uma fantasia dele. Só que quando a gente assiste o primeiro filme, como que a gente vai saber isso? Não é nem aberto a interpretação. A gente interpreta o que o filme tá mostrando. O filme tá mostrando ele saindo da sala com o pé cheio de sangue depois de conversar com a psiquiatra. A gente assume, a gente entende do filme que ele matou ela. Aqui o filme mostra ele conversando com a Arlequina na escadaria. Acho muito legal a interpretação dela ser a imaginação dele, mas o que o filme mostra é ele conversando com a Arlequina na escadaria, e é isso que o público entende. A gente só entende aquilo que o filme oferece pra gente, sabe? Ô Branca, você acha que, considerando que no primeiro filme ele tem tanta brisa com aquela namorada dele, que ele acha que ele tá, nossa, uma puta relação, e depois, na cabeça dele é todo um relacionamento, né? Ele depois se descobre que na verdade não e tal. Talvez, pelo primeiro filme trazer isso, se você colocar como uma coisa mais direta, essa cena da escada faça sentido ser na cabeça dele. Eu tô procurando muita justificativa pra uma parada que o filme não deixa claro. O problema é que, assim, o primeiro filme é o rei da comédia do Scorsese disfarçado e sem a sutileza da comédia. No rei da comédia tem todo esse esquema do personagem principal, do Robert De Niro, imaginar as coisas e o filme nunca deixa claro o que ele tá imaginando ou o que é real. Mas faz isso tendo como base a comédia. Então é tudo feito, a fantasia é feita de um jeito meio absurdo por causa da comédia. A gente compra a ideia por causa disso. A gente não se importa de saber o que é real e o que não é real, porque o filme é só, sabe, é uma grande comédia. O filme não se leva a sério. O problema do Coringa é ser um filme que faz isso se levando a sério, sem a sutileza da comédia, e eu acho que isso dificulta pro público conseguir comprar essa ideia do Todd Phillips. É uma ideia do Todd Phillips, não é uma ideia do Todd Phillips que ele consegue passar pro público, pelo menos na minha opinião. Então eu não acho que a gente ter visto isso no primeiro filme torna mais aceitável isso também poder ser uma cena de imaginação no segundo filme, saca? Vale lembrar também que é porque o Todd Phillips não tem o talento do Scorsese, né? E parece que eu sou um hater do cara. No geral, se eu pegar todos os filmes que ele fez, que são 6, eu gostei de 4. No geral, eu sou mesmo. Eu gostei de 4 filmes dele e não gosto dos 2 Coringas, eu não gosto nem do primeiro. Eu passei gostando, mas hoje eu desgosto completamente desse filme. Eu acho que ele quis dar um passo maior do que a perna, cara. Tranquilamente. E o problema é que problema nesse caso é que Coringa, o primeiro foi um sucesso e ele acreditou nesse sucesso, sabe? Tipo o Zack Snyder, que acredita que é um grande diretor, porque ele tem uma turba de fãs, o Todd Phillips tá indo nessa. Talvez agora tenha sido uma lombada no meio do caminho, sabe? Um tropeço. Daí vira, porra, será que eu errei? Será que aconteceu? Mas, tipo assim, eu acho, por inúmeras coisas, que ele acredita piamente que ele é um bom diretor. E, assim, tem algo nesse segundo filme que acho que cai muito nessa discussão da cena final e que é um problema pra mim também no primeiro filme, que é, tem coisa que ele explica demais e tem coisa que ele não se dá o trabalho de explicar. Então ele fica no meio termo do, você vai me explicar o que está acontecendo como você fez com as cenas tal, ou você vai deixar margem para interpretação? Porque ele não é nenhum dos dois tipos. Ele não mastiga tudo, por exemplo, essa cena da Lady Gaga e tal, mas em outras coisas, como a questão psicológica do Coringa, ele martela 20 vezes. Ele não escolhe o tipo de narrativa que ele quer contar pro próprio filme. Eu lembro que no podcast do primeiro filme eu falo isso aí. Se decide, ele explica muito ou ele explica pouco? Os dois. O problema é que ele não se decide. Por exemplo, aí eu virei, cara, como é que a Lady Gaga entra numa solitária? Ela é rica. Eu virei, cara, podia ter explicado isso, né? Pra já pontuar, não ficar... Tipo assim, por que diabos o guarda coloca ele no programa musical? Só porque ele queria cantar lá com o professor? Podia mostrar a Lady Gaga dando mas é isso. Dando um chamego ali, mas ele podia levar qualquer prisioneiro. Sim. Saca? Sim. Não precisava ser. E até porque,
tipo, a gente fica, será que tem uma amizade? Tem aquela cena do pescotapa que é maravilhosa, né? Obrigado, meu chapa. Cara, essa cena é muito boa, velho. Essa cena é boa pra caralho. Não, o roteiro realmente tem uns furos, tipo, essa parada. Uns furos não, umas forçações, na verdade. Eu acho mais do que furo é forçação. Porque essa parada dele fazer aula de canto porque o guarda queria cantar e achou que era uma boa desculpa e ia ser engraçado. Não faz sentido isso, sabe? Por que ele fez isso? Mais ou menos. Eu acho que tem um certo sentido, sim. Porque eu acho que também a gente tem que ver que o Arthur Fleck, né, ele tá sendo abusado o tempo inteiro pelos guardas. São várias formas de abuso que vão acontecendo além da cena do estupro que o Roberto falou. Mas desde o começo eles estão tirando um sarro aí, você não é o Coringa, e uma piada, não sei o que. Aí tipo, ele conta uma piada e dá um cigarrinho, sabe? Toda hora tem algum tipo de coisa. Então eu acho que pro cara ir lá cantar e ao mesmo tempo dar uma humilhada no cara que tá sempre humilhando, tá bom. É um motivo. Faz sentido. Eu acho que assim, o que o filme me mostrou, pelo menos, é que aquele guarda, de certo modo, ele gosta do Arthur, ele simpatiza com o Arthur, tanto que mostra algumas cenas do Arthur cantando, o Arthur no tribunal, e mostra o guarda vendo pela TV e dando um sorrisinho de canto de boca. Ele tá se divertindo com o Arthur, mas ele também, eu vejo alguma coisa paterna naquele policial com o Arthur. O que muda, que se quebra quando o Arthur expõe os abusos policiais. Eu acho que o grande problema é a ambiguidade disso. O policial, ele pensa que ele tem essa proximidade, esse carinho, entre aspas, esse paternalismo, entre aspas, com o Arthur, só que eu acho que também falta mostrar isso pro público, que isso é uma coisa que o policial sente, e que quando o Arthur fala do abuso policial, isso é uma coisa que se quebra naquele momento. Acho que eu tirei isso do filme, mas eu acho que eu entendo não estar claro e ser difícil de entender isso também. Eu discordo 100% do Branca nesse ponto. Eu discordo nessa parte também. É uma relação de poder, que aí pode ser interpretado como pai e filho, mas é muito mais do bully que escolhe o fracote como mascote, não querendo rimar, e que, tipo assim, é muito legal até a página 2. Então, quando ele fala meu chapa e dá um tapinha com o seu amigo, ele toma um tapão na cabeça. Quando ele tá sentado no lugar do policial, o policial já é ríspido com ele. Isso não é uma relação paternal, isso é uma relação de bullying. É uma parada sádica, né? Mas essa ambiguidade que eu falei, ele pensa que ele tem essa relação paternal com o Arthur quando ela não existe. Isso não existe pro Arthur. Eu não acho que exista isso em nenhum momento do filme. Da parte dele, principalmente, é um jogo de poder. Não, mas é até isso, é um jogo de poder que ele pensa que ele tá sendo... Sabe, é que nem o Arthur falando pro Gary, eu deixei você viver. O policial fala, eu deixei você ir na aula de música, eu deixei você ter algum privilégio, eu deixei você ter cigarro, eu deixei você ficar rindo do lado de fora da prisão naquele momento. Eu acho que isso que você falou, dessa situação de poder, eu acho que pro policial, ele vê isso como um ato de bondade, um ato de carinho pro Arthur. Nesse ponto pode ser, eu acho que talvez uma relação paternal tenha sido um pouco exagero, mas a parada dele ver o Arthur como um cara que, assim, apesar dele achar que o Arthur tem mais é que sofrer todos os males do mundo, ele tem uma compaixão e dá uma ajudinha pra ele às vezes ali, sabe? Tipo, pô, eu te trato bem apesar de você merecer todo o mal do mundo. Eu acho que é mais uma coisa assim. E um sadismo muito grande nisso tudo. É mais sobre o ego dele do que sobre o Arthur. Exatamente. É mais sobre isso. E quando ele vê que o Arthur tá reclamando, é tipo, como assim? Eu podia ter te matado e eu deixei ir pra aula de música, sabe? Mas eu acho que é mais nesse sentido. Eu acho que a expressão paternalista talvez tenha sido um pouco exagerada, mas nesse sentido eu entendo o que você quer dizer. Eu acho que não tem isso no filme. Eu também discordo. Eu acho que não. Eu acho que sim, a figura de poder, é o sadismo, é o bullying, de toda hora tá ali. Quando o cara, ele chega, ele faz uma piada, ele dá aquela risada, tipo, da hora, e aí depois já humilha. Chega e pergunta sempre, tem uma piadinha aí. Sempre, você não tá rindo? Você não é o palhaço? É só bullying. Só bullying. Isso daí, tipo, eu acho que já é o repressor ali querendo que quem tá sendo reprimido bata palma pro que ele tá fazendo, porque isso me diverte. E se você não fizer isso, você vai tomar mais pau ainda. Então, eu não vejo. Eu acho que é muito bullying aí, e aí foi deixando ele cada vez pior. Tanto que ele chega na catarse dele chegar a explodir e falar, tipo, aqueles guardas que só me humilham e tudo mais,
e acontece aquilo que a gente vê depois, né? Pra dar uma noção, é porque existem duas maneiras de enxergar isso. O Branco usou o exemplo paternal, mas ele trata o Arthur que nem um cachorro. É um cachorro. E é bonitinho. Pai de pet. Só que, tipo, o cachorro sendo bicho. É tipo, toma aí esse resto de comida, se tu me fizer rir, mas, meu irmão, da feita que tu sentou no lugar que tu não é, se tu mijou fora do pinico, é porrada. É tiro pra cima, é puxar coleira. É isso. Eu não acho que o guarda tá fazendo. Eu acho que ele tem plena noção de que ele tá sendo sádico e ele tá se divertindo. Porém, ele conta a melhor piada do filme, que é a piada do Alto da Compadecida. Então eu queria deixar aqui registrado esse momento. O cachorro católico. Essa é boa mesmo. Inclusive, essa cena inicial, até falei com vocês na saída do cinema, e falei isso no meu vídeo, sobre como a fotografia dessas cenas dele fazendo a barba, os guarda-gordo com aquelas roupas amassadas, aquela coisa toda, como aquilo tudo é bonito, né, cara? E eu não vi mais ninguém falando isso, eu não sei se eu tô maluco, porque me remete a uma parada Norman Rockwell, assim, cara, me remete muito, eu, tipo, de um jeito meio bizarro. Talvez porque o tipo de uniforme, luz e sombra, e eu, sei lá, mas muito, tipo, aquelas cenas que tá o cara magrelinho do lado do cara gordão do lado, sabe? Me lembrou muito. E é muito bonito, cara. A parte visual do filme, pra mim, com certeza é o ponto mais positivo. É bonito, cara. Toda a fotografia, ângulo de câmera, o jeito que eles enquadram. Tem uma cena que ele tá, acho que até no tribunal, que ele tá desfocado, mas tá focando a câmera que tá gravando ele. E aí ele olha pra câmera, assim. Então, assim, tem vários momentos de gravação, de cena, de enquadramento, que, assim, tá muito além de qualidade do que um roteiro, por exemplo. Eu não acho que o roteiro é o pior roteiro do mundo, não acho que é um roteiro bom também, ele é um roteiro, assim, médio. Poderia ser melhor, ele tem muito e se esse filme fosse de tal jeito. Agora, o que pra mim faz esse filme não ser bom, o que faz esse filme pra mim ser ruim, é a narrativa dele. Pra mim é o grande problema, é a quebra de narrativa que vem do primeiro filme, ele quebra o estilo do primeiro filme, ele dentro do próprio segundo filme ele se quebra a todo momento, ele te traz numa subida pra ele te quebrar de novo. Então, o que traz esse filme pra mim muito pra baixo é a narrativa. Esses outros pontos técnicos, fotografia, atuação, top, muito top. Roteiro médio, mas a narrativa é o que traz muito pra baixo. Sim. As músicas mesmo, né? Apesar do momento musical, a gente já ter falado dos problemas, mas as músicas em si são muito boas, cara. Eu gostei muito das músicas desse filme. A escolha de músicas é boa. É muito bem feito o filme inteiro. O problema é esse. Sabe o que me lembra? Tipo, é um epílogo, como a gente já falou. A trama desse filme é uma trama de um epílogo do primeiro filme. Só que eles deram uma verba gigantesca. É tipo o Cidade Interior, que tem lá, tem um projetinho de fazer um Cristo Redentor no centro, e de repente vai uma verba de cultura que é tipo, gente, vocês têm que gastar tudo isso. Aí o cara faz um Cristo Redentor de 40 quilômetros de altura, gigante, cheio de firula. Esse filme, Caralho, pra mim é isso. É tipo, tinha um epílogo. Tá, cara, agora eu vou te dar milhões pra você fazer. Aí o cara contrata a melhor equipe de fotografia, de música, de não sei o quê. Tipo, tecnicamente é maravilhoso. Vamos fazer umas cenas a mais só pra ficar bonito pra caralho. Mas o projeto não precisava disso tudo. Mas eu acho que é necessário, porque é um epílogo que o Todd Phillips queria contar, até pra corrigir o que aconteceu no primeiro filme, que nem a gente já falou. E assim, é tão pífio a trama, e eu mesmo gostando assumo isso, é tão pífio a trama, que, cara, como que a gente pode vender isso? Puta, vamos fazer um musical? Vamos botar a Lady Gaga? Vamos botar uma puta fotografia? Vamos colocar 2 horas e pouco? É meio que, coisas pra justificar a produção daquilo, sabe? É coisa pra chamar, cara, é pouca história, como que a gente vai chamar o público? Puta, chama a Lady Gaga. Lady Gaga vai chamar público. Não, chamou tanto público que teve que interromper a sessão. Não, mas você entende o que eu tô falando? É tipo, sim. É uma história pífia, puta, dá pra fazer um curta-metragem com isso. Mas não, cara, eu quero fazer um longa-metragem, então vamos investir nisso pra o investimento justificar a produção. Fortalecer as outras áreas do filme, né? Uhum. E tanto que, cara, tipo, porra, as cenas são muito bonitas, cara. Eu acho aquela cena que tá ele e ela dançando como se fosse, tá lá, Hotel Arkham. Pô, eu acho essa cena linda, cara. Eu acho muito bonito a fotografia, o jeito que faz. Quando ele canta aquela música que ele fala, tudo é culpa do Joker, né? Uma coisa assim, alguma coisa, né? Que começa todo preto e ele com o microfone
microfone na mão. Porra, é lindo, cara. Aquilo lá é muito bonito. Essa é a música original do filme, né? Eu acho que é. Essa é, que é a música que a Lady Gaga compôs. Vou te falar que quando passou essa cena, eu fiquei olhando, porque todas as músicas até agora eram músicas clássicas, né? Tipo, músicas bem antigas, a maioria. E aí tocou essa, e eu fiquei tipo, não é possível que essa música existe em algum lugar, tá ligado? Tipo, é uma letra que fala demais, faz todo sentido. Eu não tinha mais lembrado disso, agora que vocês estão trazendo, faz muito sentido essa música ser original. Mas, cara, é isso, mano. Tipo, o filme, ele é bonito. Ele é bonito, as músicas são muito boas, mas, putz, cara, enfim, a gente já falou aqui essas coisas todas que estragam o filme, né? Mas eu queria trazer um outro ponto aqui, que o Rino até comentou de uma cena que ele fica olhando bem pra câmera, acho que era a parte do tribunal, né, Rino? Foi essa cena específica que falou, né? É, nessa parte mesmo. E aí, uma coisa que me chamou a atenção é, tipo, a busca pela câmera e pela plateia que ele tem. Eu acho que ele tem diversos momentos que ele tá buscando toda hora isso. E justamente para ter essa parte da elevação, essa parte de sentir o que ele tá fazendo, né? Obviamente que tudo isso sendo impulsionado, né, pela Arlequina ali, mas eu sinto ele toda hora, tipo, ele vê da hora que o repórter lá vai entrevistar ele numa cela e tudo mais. Tipo, ele dá alguns olhares bem pra câmera, que ele tá vendo que, tipo, é sobre mim, então eu quero olhar pra câmera e tudo mais. Apesar que essa cena depois não faz sentido nenhum, porque ele chega e ele começa a dar uma bica lá no banquinho e, tipo, porra, um cara que matou 5 pessoas e não entra um guardinha pra chegar e parar ele, ok, né? Mas, enfim. Não, mas ele tá cantando. Sempre que ele tá cantando, é a imaginação dele. Sim, eu achei meio esquisito. Essa em específico eu achei meio esquisito. Mas o Coringa nesse filme é isso, né? É a busca pela adoração. A Lady Gaga, a Arlequina, que ele se apaixona, ela simboliza a adoração desses seguidores que ele tem. Então ele se apaixona por ela, ele se apaixona pelo que simboliza o fanatismo das pessoas. Então esse Coringa, ele volta a ser Coringa exatamente porque ele quer aprovação, ele quer aceitação, ele tá tão, acho que no presídio, ele tá sempre falando, cara, você é um psicopata, você é um louco, você é um assassino, você é um lixo, você é isso, aquilo. E daí ele vê essa migalha de aceitação, ele abraça isso, ele volta a ser o Coringa porque ele quer exatamente isso. Sim, sim. Todo momento a Arlequina fica falando, né, é o entretenimento. Tem todo esse lance de palco, de as danças serem num palco de teatro. Tem até um momento, numa dessas, que eles param e falam, a gente tem que dar pro público o que eles querem. Então ela fica incitando isso realmente... Que é a morte dele. Que é isso que é a mesmo, morte né? dele, então... É a cena criativa, que é bem Sony e Cher, inclusive, essa cena, né? Deles dois cantando juntos. É por isso que eu gosto da escolha da Lady Gaga acima do talento dela, acima do fato de ser um musical. Eu gosto da escolha da Lady Gaga porque ela é um dos exemplos máximos de personagem que se confunde com a pessoa real, né? A Lady Gaga se confundindo com a Stephanie, a pessoa real, a compositora, a atriz. É uma personagem que nem o Coringa. Esse é o tema de Coringa 2. O personagem se confundindo com a pessoa real. Não são duas personalidades. É um personagem e cabe às pessoas enxergarem quem elas querem, o personagem ou a pessoa. Sim, concordo plenamente. Inclusive, aquela cena que, na segunda vez que eles se encontram, né, ela não é a Lady Gaga, ela é a Stephanie ali, né? Que ela tá com cigarrinho e tudo mais, ela nem maquiada tá, pra mim, de uma certa forma, ela saindo do personagem também, entre aspas. Até porque ela entra do personagem, porque no dia final do julgamento ela faz algo que já foi alardeado desde lá atrás, que ela se veste de mulher do Coringa. Que ela bota a roupinha no padrão de cor da Arlequina do desenho animado e dos quadrinhos depois. Sim, é verdade. É verdade. Eu acho muito bom que, tipo, ela tá indo, se preparando pro negócio, e quando, tipo, tudo desmorona, ela simplesmente levanta e vai embora. Eu acho muito bom isso. Tipo, mano, acabou a ilusão, acabou tudo. Eu, pelo menos, eu gostei muito da Lady Gaga como a personagem da Arlequina, mas eu vi muita gente criticando o Joaquin Phoenix, falando que ele não foi tão bom quanto ele foi no primeiro filme. Eu achei ele muito bom, cara, de atuação. Eu acho que eu gostei um pouco mais dele nesse filme porque ele tá menos exagerado na coitadice. Acho que até é um pouco de um mérito do roteiro e da direção em relação ao primeiro filme, mas eu acho que ele tá menos exagerado nisso de tipo, meu Deus, tenham pena de mim, tenham dó de mim, eu tenho problemas mentais, eu tenho questões psicológicas, vocês têm que ter dó de mim, sabe? Eu acho que tá menos caricatural nisso. Eu acho que tá mais versátil, né, pela quantidade de coisas que ele tem que fazer nesse
papel, diferente do filme anterior, né? Porque, pô, tem umas cenas ali que ela tá tocando piano e ele tá lá e parece que uma hora ele tá meio que num frenesi, assim, né? Tipo, com os braços pra cima, com o cigarro na boca. Eu acho uma puta interpretação, assim, cara, porque o cara, ele sai do maluco que tá tristão, daqui a pouco pra uma euforia, daqui a pouco pra uma tortura dele tendo aqueles ataques de riso no meio de uma chuva, que essa cena eu achei foda, tipo, porque eu fiquei agoniado com a cena. E o Joaquin Phoenix é um puta ator. E aí, quando ele vai fazendo tudo isso, eu acho que a gente percebe melhor a atuação dele. Pra quem achou que ele foi menos nesse filme, eu discordo, mano. Eu achei. Eu achei que ele foi bem menos, eu acho que o filme não permite ele ser mais. Eu acho que ele passa metade do filme deprimido e tudo que ele apresentou a gente já viu no primeiro. Eu acho que também tem isso. O primeiro ganha muito no impacto. E quando você tem uma sequência, você vê que quando passa esse impacto, tipo, tá, entendi filme. E aí? É isso, tipo, beleza, o impacto que eles mantêm, né? A sonoplastia desse filme é muito boa, tipo, os tiros parece que tem um peso diferente de outros filmes. Quando ele bate na cabeça do juiz e tal, quando ele tá imaginando aquelas cenas, o barulho é muito forte, mas ele já fez isso no primeiro filme. Eu fiquei, tá bom. O Joaquin Phoenix, por exemplo, eu não acho que ele deveria ser indicado ao Oscar de novo, por exemplo. Enquanto no primeiro filme, eu acho que ele deveria sim. Eu acho que foi um trabalho mais do mesmo. Acho que ele tá subutilizado, a Lady Gaga tá subutilizada, sabe? Tudo que ele faz nesse filme eu já vi, e ele faz até menos, assim. Acho que a cena do tribunal ele vai. Ele tem altos e baixos e tal, mas no geral, no primeiro filme que ele vai daquele personagem completamente patético pra acepção do Coringa total, né? Porque ele não vê o outro lado que nem nesse filme, ele vai pra muito mais extremos. Aqui parece que ele fica contido, parece que ele tá jogando seguro, sabe? Tudo que ele fez, ele já fez. E a Lady Gaga, que eu já vi outros filmes, eu acho que ela tem potencial, ela fica nessa figura do estereótipo problemático que eu falei, né? De ser a menina rica que quer usar o Coringa. Então, eu achei que os atores ficaram mal utilizados. Talvez o guarda, eu gosto muito daquele ator. O guarda ficou bom, né? Fez os Banshees de Inisherin, eu gosto pra caralho dele. Eu gosto muito desse ator, cara. Também gosto. E eu acho que ele tá muito bem no papel, apesar de usar pouco. Mas é porque o personagem dele, desse personagem do escrutínio, do personagem escroto mesmo, de maquiavélico até em certo ponto, eu acho que funciona muito bem. Pra mim, dos personagens é o que tá melhor em questão de atuação. Eu gosto da atuação dele, não só do Joaquin, mas da Lady Gaga, de todos os outros. Eu acho que o que puxa eles um pouco pra baixo, em tudo isso que o Roberto falou, inclusive, de ser uma repetição, jogar no seguro e tudo mais, exceto a parte das músicas, né, que é uma novidade aí, eu acho que quem joga isso pra baixo é o roteiro e a direção, não são os atores. Eu acho que por eles estão bem. Eu concordo. Mas eles estão meio cacoleira ali, sabe? Eles não conseguem ficar um pouco mais livres pra parte da atuação, nesse caso. Eu concordo 100% com o Rino nisso. Os atores, o Joaquin Phoenix especialmente, tá tão bom quanto no primeiro. Eu realmente acho que ele manda muito bem nos dois. O que ele traz de novo, que não é muita coisa nesse aqui, tá incrível também. Mas é o que o Roberto falou. O impacto se perde porque a gente já viu o primeiro filme. Então, é o mesmo personagem, interpretando de um jeito muito parecido e tal. Tem uma outra cena no tribunal que a gente mesmo elogiou bastante aqui, falou que é as cenas mais coringa e tudo, mas não tem nada tão impactante. Eu acharia difícil ele ser indicado a melhor ator aqui, porque é repeteco. Eu acho que esse filme, se for pra Oscar, seria em categoria técnica, puramente, que é o que a gente tá elogiando mais, e eu acho que eu não vi ninguém falando mal dessa parte. Essa é a única parte que, assim, indiscutivelmente foda. Mas eu acho que não vai pra Oscar, não, de jeito nenhum. Eu acho que em nada vai. Depois que Esquadrão Suicida ganhou de maquiagem, olha... É o mesmo ano que Duna 2, né? Categoria técnica vai ser complicado esse ano. Puta, Duna também tá com uma fotografia incrível. Talvez os dois sejam indicados ali. Sei lá, acho que não. Mas, cara, uma coisa até que o Roberto falou da cena do musical dele imaginando, ele até matando o juiz, né, espancando lá com a marreta e tudo mais. Cara, sabe o que me dá a impressão? O sensacionalismo presente durante o filme todo. Desse negócio da sociedade do espetáculo, sabe? Porque isso daí acontece quando ele tá imaginando, né? Quando ele tá sonhando ali, que tá brisando as coisas. São os momentos que ele se aproxima do que é o Coringa que as pessoas esperam. E aí eu reflito isso junto pra quem tá assistindo, que é quem queria ver o Coringa do jeito do primeiro filme, o mais perto que chega nessas partes, que é aquela parte que ameaça, então vai trazendo toda essa parte aí do sensacionalismo, essa coisa da pessoa que é ruim, eu quero ver isso, vai ali e aí te dá um banho de água fria e não mostra. Ele vai, ameaça e não mostra.
Então eu sinto que, tipo, tem toda essa parte dessa busca pelo sensacionalismo todo momento no filme e ela nunca acontece, sabe? Eu concordo com você. É isso, tipo, porque eu acho que é uma das mensagens que o filme tenta passar, né? Que é sobre como o público gosta disso. Tipo, essa parada over, assim, tipo, over the top. O Coringa sendo Coringa loucaço e uau, que espetáculo, todo mundo assistiu. Tanto que eles falam que é um dos primeiros julgamentos que vai ser televisionado. É pra ser uma parada, um show. Então, é tudo sensacionalismo. Que aí é o que me lembrou muito também, vocês citaram antes, do quadrinho do Coringa Advogado do Diabo, né? Que é quando ele tá feliz que ele só vai ser condenado à morte porque vai ser um espetáculo. E aí quando ele descobre que não vai ser televisionado, ele fica na merda. Ele fica puto. É muito bom. O filme me remeteu a essa história, assim, não de forma literal, mas remete um pouco. Gente, eu queria puxar uma parada antes da gente caminhar pro final, que são as coisas que o filme puxa pra teoria e referência. Que é muito pouco, mas tá lá. Tá lá e assim que a gente saiu da cabine de imprensa e veio alguém perguntar porque viu alguém na gringa falando, só falava disso. Ninguém tá falando de todo o resto, né? Que é a cena final, né? Acho que é o principal. Tem duas cenas, acho que são de referência ou coisa assim. Que é o negócio da origem do Duas Caras, que aparece ali como simplesmente uma citação, né? Uma referência que eu achei até maneiro do jeito que colocou. Tá lá. É uma pincelada. E olha lá, né? Porque ficou uns pingos de sangue ali no lado do rosto e só, né? É bem forçado, eu acho. É desfocado, inclusive. É uma homenagem ao personagem, mais do que qualquer outra coisa. É uma citação. Olha, o Harvey Dent, tá aí. Eu acho bom que não tenha sido a origem do Duas Caras, porque daí realmente ia tirar pra todo lado. Mas é a origem do verdadeiro Coringa agora, Branca. Esse é o grande ponto. Essa cena final, porque durante o filme inteiro fica aquele maluco que você vê que fica olhando e dando risadinha. Mas assim, aparece vários. Cara, aparece aquele cara que fica o tempo todo imitando que tá tocando piano. Esses figurantes que eu achei, inclusive, muito bons. É o que dá o beijo nele, né? Que parece fica do lado dele toda hora também, né? Sim. E aparece sempre esse cara que fica no fundo do corredor, que sempre fica olhando pra ele quando acontece qualquer coisa. Sempre mostra ele tendo uma reaçãozinha, assim. E no final, quando o policial arma pra ele, pelo menos eu entendi assim, que armam pra ele pelo corredor. Tranquilamente foi armado. Esse outro prisioneiro aparece e dá um monte de facada na barriga dele. Contando uma piada antes. E deixa ele morrendo no corredor. E aí a câmera foca no Arthur Fleck ali morrendo, e no fundo você vê o outro doido lá enfiando a faca na boca e cortando os lábios, assim que nem se fosse Coringa do Heath Ledger. Enquanto dá risada e enquanto isso vai tocando uma música falando: eu quero o meu filho pra que ele continue quem eu sou, continue o meu legado. Olha aí. Mas eu não entendo isso como o verdadeiro Coringa. Eu entendo que isso mostra que aquilo que ele influenciou vai continuar depois dele. Aquilo que ele influenciou eu entendo assim destruiu ele, é uma coisa autodestrutiva. Ele criou uma coisa que destruiu ele, que matou ele, e é um movimento que vai se perpetuar daí, vai continuar sem controle, sem ele, a partir de agora. Não que aquele seja o Coringa, mas que é um movimento que ele criou. É a ideia Coringa continuando. É uma onda que ele criou. Branca, eu fico muito feliz com essa sua visão, porque eu não tive essa visão no filme. E eu tinha achado uma merda isso. Agora faz um sentido se você amarra ali e ficou maneirinho, tá ligado? Porque eu tinha achado uma merda. E só uma coisa que você falou, você perguntou se tinha ficado claro que o guarda tinha simulado alguém. Eu acho que até por isso que o fim da Arlequina fica em aberto. Porque quem mais visitaria o Coringa? Talvez a advogado, alguma coisa assim, mas acho que isso seria avisado. Então é pra criar uma expectativa do público de que seja a Arlequina visitando o Coringa, de que tenha algum desfecho entre os dois, já que a gente assistiu 2 horas e 30 dos dois. Eu acho que deixem aberto o final dela exatamente pra enganar o público nisso, pra daí ser mais chocante ainda e isso ser uma armadilha e terminar com a morte dele. Eu gosto da interpretação do Branca, porém, contudo, ele é ingênuo, ele é menino. Não, você tem um bom coração, porque o Todd Phillips não
não é tão bom assim, gente. Ele dá o foco na cara do Joaquin Phoenix, a música tocando, o cara dando uma risada, cortando a própria boca, igual o visual de outro Coringa. Ele jogou essa pra galera. Ele foi covarde de novo. Essa cena foi pensada pra essa porra, cara. Não foi uma cena tipo, o legado que o Coringa deixa. Foi tipo, olha esse outro Coringa aqui. É pra fazer final explicado, pra fazer o verdadeiro Coringa. A piada que ele conta, porra. Um psicopata entrar no bar e ver um palhaço. Você é o palhaço que contava as piadas que eu gostava, mas você se perdeu. Cara, é um incelzão que gosta do primeiro filme, esse cara. Totalmente. Pra mim foi muito covarde, muito jogar pra galera esse final. Não que ele seja o Heath Ledger, né? Não que ele seja aquele Coringa do Heath Ledger. Não. Eu acho que é mais nesse pensamento que o Branca falou, de que é a ideia do Coringa, é o começo da loucura em Gotham ali, é ele espalhando o que começou. Eu vejo assim, tipo, da perpetuação da ideia. Eu acho que a ideia é maior e continua, saca? Mas que todo mundo saiu do cinema falando o tanto de vídeo que vai aparecer de teoria disso, e já apareceu, né? Sim. Não, o que tem de capa clickbait, assim, porra, tá cheio, velho. Já me mandaram, cara, tipo, versões exageradas. Me mandaram, Roberto, é verdade que o verdadeiro Coringa mata o Joaquin Phoenix e termina o filme com a Lady Gaga? Eu falei, caralho, de onde vocês tiraram isso? Como assim, mano? No final a Lady Gaga tatua danado na testa do verdadeiro Coringa. Porra. Meu Deus do céu, cara. Mas uma parte que eu acho que é muito interessante ainda dessa, né? Não é nem uma parte, é um fator que eu acho que é interessante, porque tem toda essa cena de, o cara esfaqueia, aí vai dando close ali na cara do Joaquin Phoenix, deixa o borrão atrás, né? O desfoque com o cara fazendo isso, tocando a música que eu comentei, né? Do, o filho, para aí, né, ter o meu legado, nananã. E a gente lembrar que cenas atrás, a Lady Gaga, né? A Arlequina, falou que tava grávida. Obviamente que a gente pode pensar que é mentira, porque ela mentiu já pra ele em outros momentos, né, do filme, mas não ficou claro, também ficou jogado, porque não foi mais citado em momento nenhum. Mas eu acho meio simbólico também falar isso do filho, de ter um filho, aí depois, tipo, meio que mostra ela partindo, sabe? Eu vou te falar que eu em nenhum momento considerei que poderia ser verdade ela estar grávida. Pra mim era ela manipulando de novo o Coringa que ela já tinha feito. Pode ser, só que não deixa claro. O filme não diz com todas as letras, então pode existir a interpretação contrária. Mas cai naquilo que eu falei. Ele explica demais certas coisas e outra deixa aberto e nunca se define qual tipo de filme ele é. Isso é um problema. Sim. Isso tá no filme inteiro. Não, as explicações são sempre pela conveniência, né? Gostaria de destacar duas músicas escolhidas que me remetem automaticamente aos Simpsons, que uma é a música que o guarda canta, que depois vira a música dos presos, né, que é When the Saints Go Marching In. Sim, muito que bom. É uma música que o Homer canta com a Lisa, quando no episódio que ele pensa que ele vai morrer, porque ele comeu o baiacu envenenado. Que episódio? E a outra é que a Lady Gaga canta aquela Why Do Birds Suddenly Appear, que é uma música muito bonita, e que é a música oficial de casamento do Homer e da Marge. Eu fiquei, olha só que legal, que momento bonito nesse filme de merda. O da campainha, né? Da campainha, que a gente tem que chamar o El Senhor Ding Dong pra consertar. Sabe uma coisa que eu gostei do filme, que eu não vi ninguém comentando, mas que é bem no comecinho? A primeira cena, quando ele tá sendo levado pelos guardas na chuva, com os guarda-chuvas, que é todo guarda-chuva preto, uma parada bem dark. Aí você vê que o Coringa tem um momento de fuga de realidade, que ele olha pro alto, e aí os guarda-chuvas são todos coloridinhos, assim. Eu achei bonita. Eu achei que era uma amostra do que vinha por aí, de piração do Coringa, dos delírios. É o que eu falei, visualmente esse filme é lindo, visualmente ele é muito bem resolvido, o problema é todo o resto. É isso mesmo. E essa cena é legal, porque, tipo, é bem no momento que tá chovendo e ele tá meio que tendo, aqui não é bem isso, mas acho que vai dar pra entender, tipo, uma certa liberdade, porque tá ao ar livre, tá sentindo, sabe, a chuva caindo no rosto e tal, e aí tem essa parte de cor pra parecer mais coisas, só que, né, é isso, e só isso. É realmente um filme que tem coisas legais no meio, perdido numa bagunça. É uma pena. Mas dito isso, vamos puxar então a nota de cada um. E dessa vez eu não vou começar pelo convidado, eu queria começar pelo Branca. Sim, queria saber sua nota de todo mundo. Olha, eu fui o que mais gostei do filme, daqui do grupo, talvez do cinema, da cabine que a gente assistiu, talvez do mundo. Eu não desgostei do filme, esse é o principal, porque eu tenho muitos problemas com o primeiro filme, eu vejo muitos problemas nesse segundo filme, mas os problemas nesse segundo, pra mim, são menos irresponsáveis do que os problemas do primeiro filme, e não só em relação à violência, mas em relação à saúde mental, em relação a tudo. Então, tem esse mérito, esse filme comigo. Eu não achei ele tão ruim, eu acho legal ele ter corrigido problemas do primeiro filme, problemas causados pelo próprio Todd Phillips, mas pelo menos ele aqui teve a iniciativa de corrigir isso.
E, cara, eu gosto das cenas do tribunal. Eu acho, especialmente da cena do Gary, pra mim é o ponto alto do filme, especialmente pela interpretação do Joaquin Phoenix e do ator que faz o Gary, que eu não pesquisei o nome, não vou saber, mas que puta que pariu, é muito bom. Lady Gil. É. Vou ver o que mais ele fez. Lady Gil, o nome do cara? Lady Gaga. Tipo isso. Muito bem. É um filme que se tivesse meia hora a menos, é o que eu falei até no Reels que a gente fez, se tivesse meia hora a menos, se tivesse 3, 4 números musicais a menos, eu teria realmente achado ele bom. Do jeito que ele foi, cansativo, longo, repetitivo, eu dou nota 6 pra ele. Olha aí, uma nota bacana. E agora sim, convidado Rino Félix. O que eu comentei no meio da conversa aqui, inclusive, foi que a parte visual, a parte técnica, pra mim, é a melhor parte do filme e, assim, é uma parte extremamente de alta qualidade. É uma qualidade muito acima de muitos filmes bons por aí. Mas o filme não é feito só de beleza, né? Não é feito só de imagens bonitas. O que mais deve mandar aí no filme é a história e como essa história é contada, né? Então, por esse filme ter um roteiro que eu não acho um roteiro ruim, eu acho que ele tem os seus méritos, ele tem boas intenções ali na mensagem que ele quer passar. Eu acho que o roteiro se dilui na repetição, ele é meio fraco, mas ele não é ruim. Mas a narrativa pra mim é muito ruim. O jeito que ele conta essa história é muito quebrada. Me cansou demais assistir esse filme, de me revirar na cadeira e assim, eu tá assistindo num ritmo e de repente o filme vem e me quebra totalmente, que eu sentia fisicamente essa quebra. Então assim, é um filme que realmente me incomodou de assistir. Por isso que eu acho que é um filme que pra mim, pelo menos, é um filme ruim. Então, pra mim ele fica abaixo da média, pra mim é um nota 4. Não fica tão abaixo da média, mas não passou. E Roberto II? Eu acho que é um filme, cara, que ele cai... não quero falar muito do primeiro, mas é inevitável uma sequência e quando se tira o impacto, eu acho que você percebe o quanto esse filme não é tão original quanto ele parece, ele não é tão... Óbvio, tecnicamente ele é muito bom. Os profissionais da área de fotografia, edição de imagem, de cor, de som, a parte técnica do filme realmente está de parabéns. Mas o roteiro vai do nada a lugar nenhum, ele desperdiça as boas ideias que ele tem, ele se propôs e o Todd Phillips, né, como a gente ressaltou aqui, o diretor durante o desenvolvimento ressaltou muito o lado musical e o estúdio quis segurar, né, a gente sabe que estúdio faz isso, né, porque musical tem um certo preconceito por parte do público, e eu acho que entregou um produto abaixo do medíocre. Eu acho que é um filme ruim. A gente tá falando toda hora aqui, o Branca toda hora 2 horas e meia, o filme tem tipo 2 horas e 20, que é só 18 minutos a mais que o primeiro filme, e ele parece 10 vezes mais longo. É um filme que parece que tem 4 horas de duração, cara. Sem sacanagem, parece que você tá ali há muito tempo sentado no cinema, porque ele não anda, ele se repete, ele é chato, sabe? Eu acho que esse é o pior, ele é um filme chato. E quando o filme é chato, mesmo os pontos bons, e óbvio que a gente tá aqui sentado pra digerir e depois falar, mas pensando no público geral, você nem lembra dos pontos bons, porque você só lembra que você queria ir embora. Então eu acho que esse filme pra mim é nota 3 pra fazer caridade. E você, André? Cara, é que eu não esperava nada, inclusive nosso programa de expectativas eu falei que não tinha nada pra esperar, porque pra mim esse filme não deveria existir, e de fato não deveria, né, mas... achei, tipo, um filme... é tudo isso que a gente já falou, é um filme que ele é bonito, mas que ele realmente vai de lugar pra lugar nenhum. Tem muita coisa ali que ficou, sabe, feito por fazer, assim. A única coisa, assim, que, tipo, eu discordo um pouco do Roberto, e aí o Branca comentou em algum momento do programa, é que eu não vejo esse filme corajoso, eu já vejo o contrário. Eu não acho o primeiro filme covarde, mas esse eu acho extremamente covarde. Eu acho um filme muito covarde. Muito covarde, em todos os sentidos, desde o final até o começo, eu vejo covardia o tempo inteiro. Mas assim, né, é isso, eu acho que eu assisti 2 vezes, porque, né, fui ver com a namorada, né, então ela queria ver também, eu fui ver, o que é bom que me ajudou a lembrar de várias cenas aqui pra falar no podcast. Mas, cara, um filme que não vale o seu dinheiro. Se você quer ir no cinema, não vá pra ver esse filme, espera sair no streaming, e a minha nota é 4, não tem como dar uma nota acima disso pra mim. Mas e você, Carlos? Fala aí suas considerações finais e a sua notinha para este filme palhacístico. Cara, vamos lá. Acho que nem tem muito mais o que falar. Vocês já falaram bastante, a gente falou bastante do filme. O papo rendeu incrivelmente aqui. Eu, cara, bato na tecla do que eu falei antes. É um filme que ele tem uma parada boa ali no meio, só que ele foi muito
mal executada, com muita repetição, muita cena colocada só porque ficou bonita, sabe? Muita cena que, cara, corta metade desse filme, transforma em extra e vai que vai. Faz videoclipe dos musicais que sobram. Mas eu daria aquele 5.7, sabe? Aquela que, tipo, você passou de ano... Tá dando bem, então. Mas vai pra umas aulas de orientação ali, vai com um tutor que vai te ajudar. Gostou tanto quanto Branca, olha aí. Olha, é que não tá muito longe não, cara. Eu concordo bastante com os pontos do Branca. Principalmente a parte do guarda ver o Coringa como um filho. Mas... E a sacada mais inteligente nessa gravação. Melhor sacada. Vários comentários foda e eu vou lá e puxo esse. A gente é amigo e amiga é pra ser cuzão. Mas a parada é essa. Tipo, eu acho que é um filme que, de verdade, reeditado como um epílogo de meia hora, seria muito legal. Como um filme de 2 horas e meia, chega a beirar o insuportável. Então, eu dou esse 5.7 porque eu vejo um potencial e não quero que ele repita de ano. Mas ele não ficou bom. Não ficou bom. Não é um bom filme, infelizmente. Queria que fosse, eu gosto muito do primeiro, eu realmente gosto muito do primeiro. E eu fiquei assim, eu não sabia o que eles iam trazer nesse. E mesmo assim consegui sair falando, puta, eu não acredito, cara, que tem uma história aí no meio, cara. O roteiro não é tão horrível assim. É um epílogo ok. E os caras conseguiram fazer uma coisa chata, que você sai falando, meu Deus, finalmente acabou esse filme. Eu acho que o maior problema é ele ser chato. Tem um momento, quando tá no finalzinho, eu fiz piada com isso na introdução do programa, acho que é um dos últimos musicais, que ele já tá no final do tribunal e tal, que tá andando a trama e de repente corta pra silhueta do Coringa indo cantar. Aí eu olhei pra esquerda, tava o Rino e o Roberto sentados na minha esquerda, assim, tava os dois, meu Deus, não aguento mais, que tortura, por que eu fiz? E é uma cena musical que o André até citou, é uma cena musical bonita, mas ninguém aguenta mais essa porra, tá ligado? Mas é. Então é isso, cara, se tivessem tirado todo esse enchimento e tivesse colocado só música quando é importante pra trama, tivesse dado mais foco na parada dos fãs do Coringa no final, pegando ele fugindo desses caras, se tivesse focado nessa trama, eu acho que ali tem uma linha narrativa muito interessante, de desconstrução, dele rejeitando o Coringa depois de tentar o ápice e a forçação de continuar sendo Coringa. Não foi. Essa parte passou desapercebida praticamente, ninguém lembra disso. Então eu lembro das músicas e do cara cortando a boca no final do filme. E só. Então, triste. Então é isso. Passou de ano, mas por dó. Aí no conselho dos professores. É isso. De curiosidade aqui, a média geral das nossas notas ficou 4,34. Não passou de ano, então. E mesmo se fosse todos com a nota máxima que foi, não passariam na escola do Roberto. A escola do Roberto, que a média era 8. 8? Como eu me formei, jamais saberei. Nota 8 pra média? Cara, era uma merda, porque tu nunca passava antecipado. Era impossível passar antecipado de ano. Meu Deus. Eu estaria na primeira série até hoje na escola do Roberto. Nossa. Eu sei, eu gravo com você. Eu que sou um aluno exemplar, eu sempre passei no conselho de professores, eu tô que nem eu deixei o Coringa nesse filme. Então bora pra leitura de e-mails e comentários. E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários. Lembrando a todos que para ter seu comentário lido aqui é só mandar um e-mail para mansãowayne@mansãowayne.com.br ou deixar um comentário em qualquer uma de nossas redes sociais, principalmente no post do podcast ou até mesmo nos comentários do portal do mansãowayne.com.br. Você vai lá no post do podcast e deixa seu comentário. Então vamos lá, que hoje eu selecionei só 3 comentários aqui, mas são comentários longos. Vamos lá. O primeiro de todos é de Raul Martins, que fala de Kelowna, Canadá. Não sei se eu falei correto o nome da cidade, mas é no Canadá. Ele é estudante de escrita e publicação. E ele comentou o seguinte, lembrando, claro, que os comentários que eu vou ler hoje são sobre Batman, A Piada Mortal, que foi o podcast número 210. Ele comentou, achei o episódio de Piada Mortal muito bom, e mesmo estudando narrativa e linha editorial, não tenho nada para acrescentar. Olha aí, pois acredito que vocês realmente destrincharam o HQ por completo. Porém, acredito que possua uma história pessoal com esse quadrinho que seria interessante de contar. Li A Piada Mortal pela primeira vez quando eu tinha por volta de 6 ou 7 anos. Nasci em 1996. Meu pai me deu um combo de publicações que incluíam também Asilo Arkham, algumas edições avulsas de Sandman e uma HQ francesa meio erótica que nunca mais vi até hoje e não sei o que era. Só lembro que tinha uma mulher pelada com uma cabeça de corvo. Lembro que estava no banco de trás do carro e ele disse, esses aí são bons. Meus pais eram bem liberais com tudo que eu podia ler e meu pai
pai era muito sem noção e não parou para pensar o que havia dado ao seu filho infante. Minha mãe só me proibiu de ficar com a HQ erótica e brigou com meu pai, mas as outras simplesmente ficaram comigo. Quando li A Piada Mortal, minha referência de Batman era somente a série animada e os filmes do Burton. Olha, são ótimas referências, principalmente a série animada. Fiquei muito chocado com aquelas páginas e o final, em especial, ficou gravado em minha memória e alterou minha percepção do Batman para sempre. Me senti profundamente traído pelo personagem ao rir junto com o Coringa. Pensei algo como você pode estar rindo com o cara que acabou de fazer aquela coisa horrível com seus amigos? Óbvio que tudo isso foi a interpretação literal de uma criança de uma obra muito mais complexa que isso. Mas a verdade é que mesmo de maneira inconsciente, eu nunca mais confiei no Batman. Assim como quando era criança eu confiava no Homem-Aranha. Nunca mais quis brincar de Batman como costumava fazer e passei a olhar o personagem com desconfiança. O fato de ter lido Asilo Arkham logo depois só piorou tudo, pois a cena de intimidade entre ele e o Coringa só sedimentou essa ideia. Realmente foi uma sequência pesada para uma criança de 7 anos. Infelizmente, meu pai morreu quando eu tinha 9 anos, então nunca pude perguntar para ele o porquê dele ter me dado aqueles quadrinhos mesmo eu sendo tão jovem. Mais tarde, descobri que ele era um baita fã de quadrinhos e provavelmente esse era o jeito dele me introduzir nesse mundo, já que eram os quadrinhos que ele leu na época dele. Mas a verdade é que deu certo, pois hoje sou um nerd desgraçado que lê tudo e literalmente abandonei a faculdade de história para seguir a carreira de escritor. E quem sabe um dia arranjo um desenhista para criar quadrinhos junto comigo. E sou totalmente vidrado nesse universo. Hoje meu personagem favorito da DC é o Superman e estou afastado do meu amado Homem-Aranha devido à destruição que o personagem vem sofrendo nos últimos anos. Quando ele virou empresário rico foi a gota d'água. Leio tudo do Batman e já li a maior parte dos clássicos, mas ainda sigo desconfiado. Talvez por isso que eu curto a versão mais herói clássico que alguns autores trabalham. Quanto mais próximo do Adam West, melhor. Esse é o Batman que você pode confiar. O resto do e-mail é para além da leitura de e-mails. Eu adoro quando vocês falam mais sobre o lado editorial brasileiro e sei que alguns dos participantes literalmente trabalham na área. Quanto mais informação e programas sobre isso, melhor. Sei que no universo HQ eles também falam bastante desse aspecto, mas como pretendo voltar ao Brasil em breve com o diploma embaixo do braço, adoraria saber como é possível alguém se inserir no mundo editorial brasileiro. De qualquer maneira, sou muito grato pelo trabalho de vocês. Vocês ajudam muito na minha solidão tão longe de casa de uma maneira que nem imaginam. Muito obrigado. Pô, que mensagem legal, um e-mail longo, mas achei que valia a pena. Eu conversei com o André, falei, pô, vamos abrir uma sessão pro e-mail longo. Raul Martins, valeu pela mensagem, puta mensagem bonita, falando do seu pai, falando das suas decisões com base no seu amor com quadrinhos. Muito legal, sua desconfiança do Batman. E, cara, sobre a última pergunta, cara, primeiro de tudo, muito obrigado pelos elogios sobre os programas que a gente fala do lado editorial brasileiro. E, cara, vem pro Brasil e vamos pro evento, vamos bater um papo. A gente te apresenta pessoas, sempre legal, lá no FIC, a gente sempre conversou com nossos leitores. A gente gosta muito de bater papo com quem gosta do nosso trabalho. Então, vamos bater um papo, a gente te apresenta as pessoas, né? Vamos lá. E a seguir, mais um comentário mandado por e-mail pro mansãowayne@mansãowayne, dessa vez do ouvinte Del Pacheco, que já apareceu por aqui. Olá, Mansão Wayne. Que episódio bacana sobre Piada Mortal. Fiquei embasbacado com o fato de que existem duas colorizações diferentes, e realmente a do John Higgins é bem melhor. Como colorista de Watchmen, não dava para esperar menos. É isso aí, cara. Mas aqui vão algumas perguntas. Vocês pretendem fazer um programa sobre Arqueiro Verde, Os Caçadores e Preacher? Podiam analisar arco por arco, assim como estão fazendo com Sandman. E falando em Sandman, quando sai o episódio sobre Um Jogo de Você? Abraços decenáuticos para todos e espero que façam mais 210 episódios. Pô, muito obrigado, Theo. Eu espero que a gente chegue longe, que esse podcast aqui cresça muito mesmo, viu? Obrigado pelos votos. Sobre suas perguntas, Arqueiro Verde e Os Caçadores, eu acho que uma hora sai. É um material que não é republicado direito há muito tempo. Eu acho que saiu pela Eagle Moss, não sei se completo, tá? E Preacher a gente pretende fazer, viu? Eu acho que é o próximo título da Vertigo que a gente deve fazer, sim, nesse formato de arco por arco. O tempo dirá. E sobre Sandman, O Jogo de Você, a gente tá acompanhando a série. A série acabou ficando com a próxima temporada pro ano que vem. Os programas que a gente já tinha gravado já saíram, mas o próximo é O Jogo de Você. O próximo arco de Sandman é esse. Então, a qualquer momento, imagino que agora
agora já em 2025, saia o de um jogo de você, beleza? É um quadrinho que eu gosto demais e quanto antes a gente grave, mais feliz eu fico. Valeu, Theo. E por último, o ouvinte Márcio de Souza mandou pra gente pelo Instagram, por inbox, no Instagram, @mansãonmw, o seguinte: tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Márcio. Passei a ouvir o podcast de vocês e gostei muito, e passei a acompanhar vocês nas redes sociais. Sobre esses filmes do Coringa, só vi o primeiro, e não sei muito sobre o segundo, tentando evitar spoilers. Se você ouviu o programa de hoje, já era, né? Tarde demais. Será que não falta o Batman? Quero dizer, como leitor e fã do Batman, será que não esperamos o Batman para confrontar o Coringa? E o Coringa não espera o Batman para confrontá-lo? O antagonista do Coringa é o Batman, não a sociedade. Eu só consigo lembrar da história Um Conto de Batman de Volta à Sanidade. Na história sem o Batman, que foi dado como morto, se não me engano, o Coringa retoma sua vida. Mas o retorno do Homem-Morcego traz Coringa de volta. O que vocês acham? Olha, Márcio, eu acho que a gente concorda entre todos que esse filme do Coringa é um personagem diferente, né? Ele usa o conceito do Coringa, mas ele é bem diferente. Então, por mais que tenha no primeiro filme referências ao universo do Batman, nesse aqui também, é outra coisa, né? É outra coisa. Não é o mesmo Coringa que o Batman enfrenta nos quadrinhos e nos outros filmes. Então, acho que acaba caminhando por um caminho próprio e dificilmente vai se conectar com outras coisas. Beleza? E sobre De Volta à Sanidade, olha, em breve a gente deve falar, né? A gente tá seguindo Um Conto de Batman. Uma hora a gente chega nele. Beleza? Então, lembrando a todos, se você quiser ter seu e-mail lido, é só mandar uma mensagem pra gente por e-mail ou nas redes sociais ou diretamente no nosso portal. E agora deixo vocês com os jabás. E bora pro jabás. Primeiro de tudo, agradecer aqui Rino Félix de volta ao Mansão Wayne. E por favor, Rino, o microfone é seu. Valeu demais pelo convite aí a todos, todo mundo que participou, todo mundo que ouviu. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. E pra quem não me conhece ainda aí, Rino Félix, eu sou lá do Nerd All Stars, @Nerd All Stars em todas as redes sociais, mas no canal no YouTube, principalmente. Se você quiser ouvir histórias de quadrinhos, jogos e tudo mais, você vai encontrar por lá. Maravilha! E Roberto II, seu jabás? Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/Hora Suave, que tem vídeo quase todo dia, falando de cinema, série, videogame, quadrinho, muito mais. Essas últimas semanas, inclusive, tá tendo vídeo quase todo dia útil aí. E também tem o meu pequeno projetinho, que é o Eu Te Amo Dr. Zais, em que eu comento episódio a episódio de Simpsons com o Lucas Rezende. E se você quiser apoiar a minha criação de conteúdo e do Bud, é só em catarse.me/falaanimal, que a partir de R$10 você ajuda a gente a manter o site, a manter o podcast e o canal no ar com muito conteúdo. É isso, papai. Muito bom. E Thiago Brancatelli, aquele seu recado final. Tudo que eu tenho pra falar hoje é: assistam A Hora Suave, ouçam Falar de Mal, continuem acompanhando a Mansão Wayne, porque eu amo vocês. Nada vai mudar isso, mas eu vou amar mais vocês se vocês continuarem consumindo o que a gente faz. Eu vou mamar todo mundo. Eu entendi mamar também. Você deu uma gaguejada assim estratégica ali, foi bonito. Na próxima live que a gente fizer, quem mandar superchat, eu vou mamar. Ao vivo. E é isso, um beijo e uma mamada em todos vocês, seus gostosos. Que delícia. Muito bom, que bonito, que bonito. Uhum. E André? Cara, quem quiser mamar o Mansão Wayne, pode acessar por onde? Não, antes do Mansão Wayne, André, quem tiver um projeto de podcast, quiser fazer um negócio caprichado aí, como que faz? Você acessar OnlyFans. Tem que mamar quem aí pra fazer o podcast? Bom, me manda aí um e-mail para panceira.audio@gmail.com pra gente trocar uma ideia e saber o que você quer com o seu podcast. Quer fazer um do zero? Você já tem um, quer reformular? Você quer dar continuidade? Você quer algo novo? Então vamos falar aí que eu faço roteiro, direção, edição, tudo pro seu podcast ficar maravilhoso, que nem o Mansão Wayne. E falando em Mansão Wayne, a gente tem muita coisa aqui, muita coisa legal, né não, Carlos? Fala aí do nosso querido Mansão Wayne. Isso aí, cara. Além desse podcast que você está ouvindo agora, que se você estiver conhecendo, inclusive, seja muito bem-vindo, o Mansão Wayne também é um portal cheio de conteúdo. Você entra lá no mansãowayne.com.br, onde você vai encontrar podcasts, vídeos, nossas lives, entrevistas, coisa pra caramba. Entra lá em mansãowayne.com.br, que você vai ter um universo de conteúdo relacionado ao Homem-Morcego, a DC, a quadrinhos, cultura pop e também a nossa fabulosa loja,
onde você pode nos ajudar adquirindo merchandising do Mansão N. Camisetas, canecas, um monte de coisa legal. Você entra lá no mansãon.com.br/loja e compra só vestimenta maneira. Porra, só coisa legal, só coisa que tá ó demais. E claro que fora do portal, você também pode encontrar o Mansão N em todas as redes sociais. Vá lá e procura Mansão N MW, que você vai achar em todas as redes sociais, todas mesmo. E também vá lá em youtube.com/Mansão N para muito mais conteúdo, porque a gente coloca tudo no nosso YouTube. É live, são os programas, é entrevista em parceria com a Hora Suave, com Fala Animal. Tem tudo lá no YouTube, então corre lá, acessa, se inscreve e deixa o joinha em todos os vídeos. E eu não posso deixar de falar para você fazer compras na Amazon. Sim, não deixe de usar o nosso link, que quando você acessa o site, tá lá o banner na sua cara, para você chegar, comprar, acessar ali e dar uma comissãozinha pra gente sem gastar nada a mais por isso. Lembrando que você tem que estar com o carrinho vazio para isso valer, que senão a gente não ganha nada, infelizmente. Então, usa aí o nosso link, compra o que você quiser, gibizinho, filminho, qualquer coisa, e a gente vai agradecer muito por isso, beleza? É isso aí, é nóis, tamo junto. É isso aí, cara. Pô, e o link da Amazon é muito fácil de lembrar. Se você entrar em mansãon.com.br/Amazon, já é o nosso link da Amazon. Já vai lá, pronto, troca no favoritos o Amazon por esse, que é uma maravilha. Então, é isso, né? Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Falou! Programa editado por Pancera Áudio.